Olá, boa noite, paz do Senhor. Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan. Eu quero falar hoje sobre um tema, como diz o título desse vídeo, a dificuldade dos cristãos namorarem entre si. É bem interessante que a Bíblia vai trazer um texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14, que vai falar sobre o cristão não se colocar em julgo desigual. E a gente ouve muito isso nas igrejas, muito aconselhamento, muita fala sobre o cristão solteiro não se colocar em julgo desigual. E quando nós vamos falar o que é julgo desigual, a gente tem que definir um pouquinho o que é isso. A linguagem que está sendo usada ali era uma linguagem, uma questão agrícola, aonde você colocava dois animais ligados por um jugo, era uma madeira que ligava os dois animais. Então, esses dois animais estavam ligados por um jugo e eles tinham que andar junto para arar a terra. E você não poderia colocar um boi com um jumento, era sempre dois bois ou dois jumentos, porque senão era chamado jugo desigual, aonde o boi era mais forte do que o jumento e o boi iria arrastar o jumento e tendo que fazer mais esforço porque a carga não estaria bem dividida, assim como o jumento não ia aguentar o ritmo do boi, iria ser puxado e ia também sofrer danos. Então o que está se falando é o seguinte: não se coloque em união, porque o jugo era uma união, não se coloque em união com pessoas que não têm a mesma estrutura espiritual que você. E o texto vai dizendo então sobre ter comunhão entre a luz e as trevas, o crente e o não crente, o crente e o ímpio, enfim. É um texto que vale também, entre outras situações, para a questão de relacionamento amoroso. E quando nós vamos falar isso, é bem interessante que nós vamos falar para os nossos membros, nossos irmãos cristãos solteiros, falar assim: não se coloque em julgo desigual. Tá, legal. Mas vamos analisar o que leva a esse julgo desigual. O que pode influenciar agora a dificuldade de cristãos e cristãs namorarem entre si. Porque toda a questão que vem acontecer, ela ocorre por algumas causas. E as causas precisam ser tratadas e não só as consequências. Porque se você trata as causas, as consequências estão desfeitas. Elas não vão ocorrer. Então eu quero aqui enumerar. Eu sou pastor desde 2013, tenho contato com jovens, sou jovem, tá? Esses pelinhos brancos aqui é porque eu já dirigi igreja, isso estressa. Mas o que eu quero trazer para você, dentro da minha experiência, desde 2011 dando aula de escola bíblica para jovens, depois pastoreando, depois também como professor de seminário e hoje mesmo como pastor auxiliar, mas estando nessa experiência lidando com jovens desde 2011, a gente vai aprendendo algumas coisas. E existem alguns fatores que levam as pessoas a acabarem entrando no jogo desigual. Eu quero aqui fazer 2 vídeos para não ficar muito longo, eu vou fazer os 2 hoje. Mas nessa primeira parte eu quero falar sobre algumas questões que levam a dificuldade entre cristãos e cristãs namorarem entre si. Depois eu vou continuar no vídeo 2. O que acontece? Primeiro, falta de atitude. É muito interessante que muito rapaz, muito homem solteiro dentro das nossas igrejas tem uma falta de atitude absurda para chegar na mulher que ele está interessado em namorar e ele não chega. E aí você vai vendo o seguinte: mulher gosta de atitude. Aí os irmãos não têm atitude, não chega, não conversa, não estabelece uma conversa ali. E parece que tem medo, parece que a mulher que ele quer é um bicho de 7 cabeças que ele está assustado se chega em cima ou não. E aí, o que acontece? Mulher gosta de atitude, o cara não tem atitude, ela perde. A mulher gosta de homem que transpareça segurança, sabe, que se sinta seguro. Então a pessoa que não transpareça essa segurança, não tem atitude, não atrai a mulher. E aí acontece o seguinte: muitas das vezes o rapaz da igreja não tem atitude,
mas o não crente tem. E aí acaba que, erradamente, mas a menina, a mulher vai e acaba ficando, namorando, e daqui a pouco casa e tudo com não crente. Mas por quê? Porque por mais que a gente pense assim, eu estou orando, eu estou buscando no Senhor uma mulher de Deus, eu estou orando até pela fulana. Só que Deus não vai mandar um anjo entrar na sala da fulana e falar assim, olha, é para você namorar o cicrano, tá? Não, você tem que chegar lá. Então a falta de atitude mexe nisso aí. Ponto 2. Falta de oferta de estrutura para o namoro. Ou seja, estudo e emprego. Aí o cara até chega na menina tal e começa a querer estabelecer. Isso é muito interessante, porque estabeleça um relacionamento ali de conversa, mantenha papos com a pessoa tal, e vá conversando ali. Por exemplo, hoje a gente tem o WhatsApp aí que ajuda, marca um encontro, tá? Não chama, para esse negócio, eu vejo na internet o pessoal falando o seguinte, brincando que crente não chama para sair, chama para ir no culto jovem da sua igreja. Para quê? Vai no culto jovem, vai chegar, primeiro que o culto é lugar de cultuar, vai chegar lá, vai cultuar, não vai estabelecer momentos de conversa ali. Acabou o culto, vai cada um do seu lado, adianta o quê? Aí o ímpio vai lá e ó. Então é o seguinte, aí tá bom, o cara até estabeleceu uma conversa, manteve ali uma conversa e tal, e demonstrou, porque é necessário demonstrar o interesse, e demonstrou o interesse, só que aí a menina começa a sondar o cara, beleza, vai ser um cara legal, e deixa eu ver se dá para namorar com ele. Aí ela vai ver, e muitas das vezes chega a reclamação, o pessoal fala assim, pô pastor, eu até estava conversando com fulano, só que o fulano não quer estudar, fulano não trabalha, fulano não faz nada, Aí realmente fica difícil da menina estabelecer algum relacionamento com esse cara, porque o cara não quer nada da vida. Então o cara não oferece um mínimo de estrutura ou de uma estrutura futura para a menina estabelecer um relacionamento com ele agora e futuramente casarem. 3. Algumas cristãs veem mais graça nos não crentes. Olha para o crente, olha o crente como bobo, como isso de uma forma geral, é bobo, é devagar, não tem, vou falar até aqui, mas algumas falam é crente, não tem a mesma pegada, algumas falam. Então o que é preciso entender é que esse fator das mulheres verem o crente como bobo precisa mudar, precisa haver uma renovação de mente. Porque se a gente quer acabar com as questões de julgo desigual, a gente tem que acabar com o que leva a isso. E isso passa por uma mudança de mente. Então nós precisamos perceber que algumas cristãs não veem o cara como um atrativo por ele ser crente. E isso acontece muito quando a gente já entra num outro ponto aqui, que é que algumas cristãs não veem com bons olhos homens muito envolvidos no ministério. Então quando o cara é dedicado ao evangelho, dedicado a funções na igreja, às vezes ele é visto por algumas mulheres, visto erradamente dessa forma, mas é visto por algumas mulheres como um cara que é sem graça. Às vezes não é porque ele é sem graça, às vezes é porque ele leva o evangelho a sério, enquanto algumas estão levando o evangelho de qualquer jeito. E aí vê o rapaz que leva o evangelho mais a sério, vê ele como sem graça, e aí começa a olhar para o ímpio como alguém mais atrativo para ela. Então a gente precisa também passar por uma mudança de mente na cabeça de algumas irmãs aí. E aí a gente chegou aqui a 4 pontos. Então assim, são 4 pontos que eu vou fechar agora no 5º e vou para o vídeo 2 para não ficar muito longo. E a gente chega no seguinte, algumas mulheres cristãs passam dos limites em procurar alguém com estrutura.
Como assim passa do limite? Porque assim, é bem verdade, como nós falamos no ponto anterior, o homem precisa oferecer alguns pontos de estrutura. Precisa estudar, precisa trabalhar, para que a mulher possa ver, olha, ele ainda está construindo a vida, mas ele está construindo. Ou ele está galgando aqui, ou pelo menos ele está tentando, é alguém que corre atrás. Eu não vou parar aqui com um cara que é paradão, que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Não, esse aqui corre atrás. Então, mas algumas passam do limite. Por quê? Porque ela já começa a ver muito o que o cara tem. Ih, esse aí ganha 1.500. Ih, não, esse aí só ganha 2.500. Eu quero um cara que ganhe 5. E assim, ela começa às vezes olhando muito o que o cara tem e deixar de olhar o que o cara é. Ela olha mais para o que ele tem do que para a sua essência, o seu caráter. Olha muito para as coisas que são materiais e pouco para aquilo. Será que esse é um homem de Deus? Será que ele leva o evangelho a sério? Será que esse cara me trata bem? Será que esse cara quer algo sério comigo? Será que esse cara é alguém que corre atrás? Será que esse cara é alguém de caráter? E assim, às vezes essas coisas que tinham que ser olhadas ficam meio de lado. Então são pontos que necessitam sim serem revistos e acabam levando ao julgo desigual. Então, irmãos, eu vou fechar essa primeira parte aqui, vou já entrar com a segunda parte desse vídeo, para o vídeo não ficar grande. Já vai compartilhando aí, curte com seus amigos e vamos continuar o assunto aqui. Já volto com a segunda parte.